O Campeonato Carioca tá de volta à Gávea. O Flamengo se sagra 40 vezes campeão do Campeonato Carioca. É, meu amigo. Vamos falar nesse vídeo desse jogo, ruim, mas muito mais sobre a campanha do Flamengo como um todo, o que poderia ter acontecido, não aconteceu, o fortalecimento do Rossi mais uma vez conquistando uma disputa de pênaltis pro Flamengo. Enfim, tem algumas coisas pra gente falar por aqui, beleza? Deixe seu like aí, pra quem não me conhece, eu sou o Wallace Borges, estou aqui no canal da TNT Esportes pra analisar essa final do Campeonato Carioca. Antes da gente falar do título como um todo, eu queria falar sobre a dominância do Flamengo no cenário do Campeonato Carioca. Porque, olha só, vamos pegar a campanha histórica, né? A lógica da quantidade de títulos dentro do Rio de Janeiro. O Flamengo chegou hoje a 40 títulos do Campeonato Carioca. Os outros, o Fluminense tem 33, né? Quem tá mais perto do Flamengo tem 33 títulos, que é o caso do Flu, poderia ter chegado a 34 hoje. O Vasco tem 24 títulos, não ganha desde 2016 o título do Campeonato Carioca. E o Botafogo tem 21 títulos, chegando ao seu último título em 2018. Outros times menores conquistaram também, né? O América ganhou 7, o Bangu ganhou 2, o São Cristóvão ganhou 2 e o Paysandu ganhou um título lá atrás do Campeonato Carioca. Mas esse número de 40 a 33, essa diferença do Flamengo para o segundo, que é o Fluminense, de 40 para 33, elas não deixam claro, esse número não deixa claro o quanto o Flamengo é dominante no século no Campeonato Carioca. E isso não vem desde 2019, como você possa imaginar. O Flamengo chegou a 14 títulos cariocas nesse século, no século XXI, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco somam 12 títulos até aqui. Foram 26, né? Campeonatos disputados. Cara, isso mostra o quanto o Flamengo, obviamente, de 19 pra cá, ficou muito forte. O Fluminense também dividiu esses títulos aqui com o Flamengo, ganhou menos, óbvio, mas dividiu. E também já era isso num outro cenário. Ou seja, a dominância dentro do estado do Rio de Janeiro é do Flamengo no século até aqui. E hoje, cara, e o campeonato desse ano, como um todo, mostra o como, por vezes, o Flamengo ele precisa acelerar menos do que os seus rivais pra conquistar esse título e pra jogar bem. Não pra jogar bem, porque o Flamengo não jogou bem, né? Nem o Flamengo nem o Fluminense jogaram bem, mas pra conquistar alguma coisa, né? Pra conquistar títulos. O Flamengo começa o Campeonato Carioca com um time sub-20 patinando, né? Fica ali dentro da zona de ida para os playoffs do rebaixamento. E aí, do nada, traz os titulares de volta, ganha aquele jogo do Vasco, perde pro Fluminense, com o Fluminense sendo claramente melhor do que o Flamengo. Ali, um Flamengo que ainda estava começando a sua temporada, o Fluminense também começando mais uns 2, 3 passos à frente. O Fluminense foi claramente melhor diante do Flamengo. E depois o campeonato foi mudando, o Flamengo foi vencendo, o Flamengo foi chegando, e aí, com isso, o Flamengo vai pra final, tira o Botafogo nas quartas de final, depois tira o Madureira na semifinal e depois enfrenta o Fluminense na final. Fato é, pelo menos na minha visão, tá? Os dois times jogaram muito mal. Muito mal. Minha percepção é de que, inclusive no segundo tempo, foi um jogo que acho que quase nenhum jogador dos dois times tenha feito realmente uma boa atuação, senão as partes defensivas e os goleiros, assim. A coisa não funcionou nem de perto. Mas a minha sensação é de que o Flamengo, para conquistar títulos, para vencer, ele precisa de menos do que os seus rivais. Nos pênaltis, fica igual, porque cada um tem um grande goleiro. Mas na hora de bater pênalti, o Flamengo tem jogadores melhores do que o Fluminense. Jogadores mais experimentados, jogadores mais vencedores e jogadores melhores do que o Fluminense. Se a gente pegar o retrospecto recente dos últimos 11 mata-matas nos quais Flamengo e Fluminense jogaram, o Fluminense ganhou 2 e o Flamengo ganhou 9. Porque tem lastro, porque tem jogador. Mesmo que os jogadores do Flamengo não estejam bem, eles têm lastro da onde tirar para melhorar essa competitividade do Flamengo. Nas penalidades, o Flamengo acaba vencendo muito por causa do Rossi, perde o pênalti ali com o Luiz Araújo, o Fábio pega, né, faz aquela defesa e não tem o que falar do Fábio, né? Com a idade que ele tem, capacidade que ele tem, é sacanagem. E a verdade é que o Fábio não só pegou um, mas ele poderia ter pegado uns 3, porque passou muito perto de pegar outros pênaltis. Ele é diferente, não tem. Igual esse cara, na idade que ele tá, não tem.
é sacanagem o que ele faz. É absolutamente sacanagem o que o Fábio faz. Poderia ter pegado, por exemplo, o pênalti até do Paquetá. Na hora que eu vi o Paquetá finalizando, a bola não foi tão forte assim, eu achei que ele ia pegar, não pegou o pênalti. Acabou o Paquetá saindo com o gol, mas poderia. Mas do outro lado tinha um Rossi, cara, que pegou 2. Pegou o pênalti do Guga e pegou o pênalti do Otávio. Os 2 pênaltis chegando muito inteiro na bola, né? Era uma disputa de pênalti de 2 grandes goleiros que quem batesse mais ou menos, a bola não ia entrar, velho. A bola não ia entrar, porque os caras iam escolher o canto certo e iam acabar pegando. Agora você me pergunta, o que dá pra levar pro restante da temporada dessa partida? Eu acho que pouco, tá? Porque o que a gente acha do Fluminense, talvez o que a gente possa dizer é que o Fluminense jogou bem o Campeonato Carioca, por exemplo, no ano passado, jogou bem a Copa do Brasil e em alguns momentos da Sul-Americana também. E na hora H, faltou ser decisivo. Isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre alguns jogadores desse Fluminense. O Fluminense, em vários jogos, joga bem, em vários jogos domina o seu adversário, faz grandes atuações e na reta final, perto do título, acaba faltando ou peça. Hoje eu acho que faltou. Quando você bota Guga e Otávio pra bater pênalti, é realmente bem abaixo de todos do que o Flamengo tem à disposição. Mas também pode faltar ser um pouco mais efetivo nas chances que tem, um pouco mais de tranquilidade pra definir em alguns momentos. Acho que até na Copa do Brasil do ano passado teve momentos e momentos, né? Teve momentos bons no confronto contra o Vasco e momentos muito ruins. Mas do lado do Flamengo, é um primeiro jogo, né? É o primeiro jogo do trabalho do Leonardo Jardim. O que dá pra dizer os jogadores que estavam mal seguem mal. A partida do Samulino é muito fraca. A partida do Carrascal é muito fraca. O Carrascal até teve bons momentos na temporada, mas uma partida como um todo muito fraca. A partida do Arrascaeta não foi boa. Mas alguns outros jogadores você pode dizer que voltaram a jogar bem. O Alexandro, por exemplo, é um jogador que volta a jogar bem. Poderia ter saído do jogo hoje com uma assistência. O cruzamento do Alexandro para a cabeçada do Arrascaeta. A zaga do Flamengo voltou a performar num bom nível. Léo Ortiz e Léo Pereira, que foram pilares desse time na temporada passada, voltaram a jogar bem. Principalmente o Léo Ortiz, que na minha percepção foi um cara que começou essa temporada muito mal, né? O Léo Ortiz foi um cara que, em alguns momentos sendo criticado até por questão de estar acima do peso ou não, mas o Léo Ortiz volta a jogar muito bem. Hoje foi um bom jogo do Léo Ortiz com um pênalti muito bem batido também. Tudo bem que eu acho que o Fluminense não criou grandes coisas, né? Acho que o jogo do Lúcio Acosta foi muito abaixo, do Serna foi muito abaixo. Mas fato o Léo Ortiz e o Léo Pereira pararam de errar, coisa que eles estavam fazendo recentemente. Errando muito. Não entregaram chances hoje pro Fluminense. E conseguiram de maneira bem efetiva não deixar chances para que o John Kennedy dominasse e finalizasse. No meio de campo, eu acho que a gente pode falar muito sobre o Jorginho. Acho que ele é um cara que dita a lógica de onde esse Flamengo pode chegar, tá? Eu falei isso no de placa depois do jogo contra o Lanús, onde o Jorginho entra e melhora o Flamengo. Ainda acho que ele tá longe do ideal, acho que tá longe de entregar o que a gente espera do Jorginho no seu melhor momento, mas é ele que dá o tom da saída de bola do Flamengo, é ele que dá o tom no meio de campo ali, 2, 3 passos pra frente, do que o Flamengo, de quão açucarada chegará a bola no pé dos pontas e até do Arrascaeta. Acho que hoje ele faz um jogo ok, pra bom. Acho que faz um jogo ok pra bom e que mostra o quanto ele é importante pra esse Flamengo. E a batida de pênalti dele não tem o que falar, né? Ele não perde, pelo menos até agora, dia 8 de março de 2026, ele é um cara que não perde com pênalti com a camisa do Flamengo. Fica os pontos negativos de Pedro. Acho que o Pedro fez um jogo bem ruim. Mais um, né? O Pedro precisa entregar mais pelo Flamengo em jogos decisivos e nessa temporada também precisa entregar mais dos decisivos. Já teve vários jogos decisivos que ele foi bem, mas nessa temporada não entregou nos jogos decisivos pelo Flamengo. Enfim, é um grande jogador, mas que tá longe de performar perto do que ele precisa performar. Acho que no segundo tempo faltou pro Fluminense talvez um pouco mais de coragem para tentar encaixotar o Flamengo no campo defensivo. Acho que no todo o Fluminense, eu esperava um Fluminense muito mais corajoso diante de um Flamengo que é oscilante, acabou de trocar de treinador, mas acho que é um futebol, o futebol do Fluminense, ele é bom
mas também tem peças que deixam muito a desejar. A defesa, o Freitas é abaixo, o Otávio que entrou é abaixo, o Guga que entrou é abaixo. Isso aí pode impactar. Impactou hoje, pode impactar no restante da temporada também. Beleza? Parabéns ao Flamengo, 40 títulos, meu amigo. 40 vezes campeão carioca, um Mengão. O título volta pra Gávea, né? Foi campeão ano passado e tá na Gávea novamente.